Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um estudo de o que é o Espiritismo, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, onde fomos convidados e tivemos a honra, de receber esse convite, de trazermos para os nossos amigos, enfim, todos aqueles interessados em estudar essa obra de Allan Kardec, que se chama O que é o Espiritismo. Embora não seja uma obra tida como uma obra da codificação, das obras fundamentais do Espiritismo, mas traz lá o próprio pensamento do codificador e uma série de ideias muito interessantes. Bem, nós temos em nossos estudos às terças-feiras, já há 2 terças-feiras que não temos podido fazer no livro Viagem Espírita, mas na próxima terça-feira temos a intenção de voltar a esses estudos, estivemos ausentes aí durante 2 terças-feiras por motivos aí profissionais e pessoais, mas não vamos parar não, apenas uma breve pausa, e na terça-feira nós voltaremos com o estudo do livro Viagem Espírita em 1862. Bem, quem já chegou aqui é a Nelide Fernandes, que fala do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Ela que uma outra estudiosa do Espiritismo, que gosta de ler as obras, estudar as obras de Allan Kardec, tendo o auxílio, por exemplo, de um dos maiores divulgadores hoje do Espiritismo, que é o nosso Cosme Massi, que tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente lá em Curitiba. Bem, pessoal, nós vamos aproveitar, já que estamos estudando o livro O que é o Espiritismo, para mostrar para vocês algo que foi mostrado, que nós mostramos, inclusive, no nosso mais recente estudo lá no Polêmica Espírita. Essa semana quem esteve responsável pelo estudo foi o Paulo Neto, falando sobre perispírito, e na semana anterior nós tivemos aí a oportunidade de tratarmos aí sobre esse tema das mistificações, do charlatanismo, nós que estamos aí há um bom tempo tentando desvendar, ajudando a desvendar na cabeça das pessoas boa parte dessas várias ideias místicas, que têm invadido o movimento espírita, pessoas sem o menor, infelizmente, aprofundamento dentro do espiritismo e por vezes, se aventurando, em falar de espiritualidade, em falar daquilo que não tem efetivamente um mínimo de preparo, Por exemplo, eu particularmente, assim como tantas pessoas que têm sua vida profissional, sabe como que é importante a gente realmente se dedicar ao estudo, Principalmente quando a gente tem a possibilidade ou escolhe a profissão de professor, por exemplo. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que ter o compromisso de ir atrás da verdade, não pegar qualquer coisa que apareça e passar a querer ensinar as pessoas, Isso é muito complicado se a pessoa não tiver um pouco de discernimento, E se não tiver esse senso crítico que nós sempre procuramos lembrar ou relembrar, Porque Allan Kardec e os espíritos superiores foram pródigos em nos alertar em relação aos cuidados que nós devemos ter em relação às coisas dos espíritos, As coisas do mundo espiritual, ou as chamadas mensagens dos espíritos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações e o número de espíritos dispostos a escrever, a se comunicar é muito grande, só que em sua grande maioria, dizem os próprios espíritos superiores, são espíritos de terceira ordem, apegados a crendices, apegados a superstições e tudo mais. E nós temos observado isso já há muitos anos. Algumas desses modismos ou dessas ideias têm recrudescido e outras têm aparecido com outras roupagens, com outros termos, mas acaba sendo, pessoal, o mesmo
né, o mais do mesmo, como se diz, né? São crendices retemperadas, crendices que o pessoal acrescenta uma outra coisa, né? São concepções lá do mundo antigo, onde as pessoas, infelizmente, não tinham conhecimento científico, nem a ciência sequer era devidamente desenvolvida. Então, os antigos tinham explicações muito simplistas. A gente tem essa ideia de que que as coisas antigas ou que os grandes que a antiguidade possuía grandes sábios, realmente houve muitos sábios, mas esses também tinham suas limitações, uma vez que o mundo em que eles estavam encarnados possuía uma série de limitações. Então, tivemos realmente uma série de missionários, como o próprio Sócrates, né, Platão, verdadeiros precursores do espiritismo, né, e tantos outros que passaram pelo planeta trazendo aí conceitos mais elevados, eles tão elevados que eram, inclusive, muito mal compreendidos, né? Agora, eles sempre tiveram, digamos assim, pé no chão, né? Falavam do que sabiam e não se metiam a falar daquilo que desconheciam e daquilo que, né, não fazia sentido. Se nós vermos, por exemplo, os escritos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, nós vemos ali uma plena clareza de pensamento, isso de homens que viveram, né, há milhares de anos atrás, né, 2.000, 3.000 anos passados, né? Então, são espíritos já efetivamente evoluídos, né, que já estavam no estágio de desenvolvimento espiritual muito grande, né, muito elevado, e que vieram em missão, né, trazer a sua contribuição para o progresso da humanidade. Então, são poucos, né, missionários não surgem a todo momento, né? Então, nós podemos dizer, sim, que a antiguidade contou com muitos espíritos de alto galardão espiritual, mas, em sua maioria, eram espíritos ainda, né, enfim, que com muitas limitações, né, digamos assim. E aí, essas ideias acabaram superando o tempo, estão aí até hoje, fazendo a cabeça de muita gente, né, enquanto que o Espiritismo veio justamente depurar, fazer essa depuração, né, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, para que a gente efetivamente se liberte desses atavismos, dessas superstições, dessas explicações simplistas e simplórias, né? Inclusive, onde nós geralmente elegemos verdadeiras panaceias, né? O que é uma panaceia? Eu vou até pegar aqui, enfim, bem claro em relação à panaceia. É uma, né? Que quer dizer o quê? A princípio, né, significa atribuído a capacidade de curar qualquer tipo de doença. Eu fico verificando, né, que no espiritualismo as coisas sempre essa panaceia. Vocês já repararam isso? Se descobre uma técnica, se descobre alguma coisa, né, uma suposta cura, um remédio para determinada coisa, aquilo acaba servindo para tudo, né? São gurus místicos que prometem, né, a cura de todo e qualquer problema humano, como se fossem assim coisas facílimas de resolver, né? E nós, sabendo, né, da complexidade da natureza humana, do psiquismo humano, né, nós somos um ser tríplice, digamos assim, né? Nós temos um corpo carnal, um corpo físico, temos um corpo espiritual, que é o perispírito, que serve de intermediário entre nós, espíritos, e a matéria.
Então, nós temos aí toda uma série de questões a lidar que, por vezes, levam milênios para serem resolvidos, né? Porque o progresso pessoal, né, da humanidade, o nosso progresso individual é lento mesmo, é gradual, é gradativo. Por vezes nós queremos resolver os nossos problemas com essas panaceias e acabamos sendo vítimas de uma ilusão. Então, nós vemos aí pessoas prometendo, através de técnicas espirituais, cura para todo quanto é tipo de problema, desde problemas psicológicos, psiquiátricos, até problemas físicos, prometendo fazer aquilo, né, prometendo uma cura num piscar de olhos, rapidinho, inclusive. E aí prometem, né, a cura, se utilizando aí de conceitos um tanto exóticos, estranhos, com pirâmides, com a invocação de magos negros, mandar o espírito para a lua, umas coisas malucas assim. Então, nesse estudo passado, né, antes de nós começarmos aqui com o que é o espiritismo, de onde nós paramos, nós resolvemos fazer aqui rapidamente, né, recomendarmos mais uma vez isso daí, porque a gente sabe que nós recebemos visitantes, né, pessoas que vão se deparar com um vídeo desse, com esse vídeo, e vão saber, né, querer saber o que é o espiritismo. Então, nós estamos aqui apresentando o que não é o espiritismo, né, também, para que as pessoas tenham mais facilidade, né, de reconhecer, ou pelo menos ficarem, né, realmente conscientes daquilo que o espiritismo não promete. O espiritismo em si não promete panaceias, não promete solução fácil para problemas difíceis. Tá? Se alguém acha que vai poder resolver problemas difíceis de um dia para o outro, com a adoção dessa ou daquela técnica, né, que promete mundos e fundos, estará se iludindo. O Espiritismo nos indica um caminho a seguir que a maioria das pessoas, a maioria de nós, né, vou me incluir nisso aí, obviamente, não quer, que é justamente da moralização. E se puder vir acompanhada, né, do desenvolvimento da inteligência, esse desenvolvimento da inteligência só vai ajudar, né? A inteligência, quando bem utilizada, é um poderoso instrumento para catapultar a nossa moralização. Então, é a questão de nós nos melhorarmos enquanto pessoas, combater nossas paixões. Senão, pessoal, ficaria fácil demais. Bastaria você ir num centro espírita ou num centro religioso qualquer, faz-se lá um ritual onde se promete afastar os obsessores, né, com pirâmides, com retirada de chips da cabeça das pessoas, e em 7 segundos, pronto, tá, instalou os dedos, pronto, resolveu problemas que às vezes vêm de centenas de anos. Quem frequenta reuniões mediúnicas sérias sabem que há problemas obsessivos em que há espíritos pelejando há centenas de anos, por vezes até milhares, inimizades que rompem os séculos. E a gente vê aí pessoas dizendo que com determinada técnica, né, tida como espiritual, pronto, resolve tudo. Né? Então, nosso alerta aí. E aí temos ali o primeiro item, né, onde são sinais, né, de que, primeiro, aquilo não é espiritismo, e segundo, que, por vezes, né, mesmo pertencentes a outros pensamentos, a outras religiões, a outras doutrinas, né, não correspondem à realidade, né? Então, por exemplo, médios e indivíduos que se titulam missionários ou a reencarnação de figuras importantes e conhecidas do passado, isso vem sendo muito utilizado por esses espertalhões, né, que justamente para se darem aí muita autoridade, se intitulam aí verdadeiros missionários ou a reencarnação deste ou daquele.
Médiuns que só recebem, entre aspas, ali, espíritos tidos como de alta elevação. Ele só recebe, né, evangelistas e apóstolos para cima, né? Isso quando não for um extraterrestre qualquer aí de alguma galáxia distante. Médiuns que dizem canalizar extraterrestres. Estamos desenvolvendo esses estudos também que em breve retornarão. Então, já dá para ficar, né, de pé atrás com isso daí. Divulgadores que dizem partilhar informações de médiuns venerados, que os mesmos nunca partilharam com outras pessoas. Também é uma técnica aí, uma tática, melhor dizendo, para se atribuir que não possuem. Relatos aterradores, superestimando os poderes de entidades trevosas, né, se falam em todo momento disso, para justamente criar um laço de dependência, né? Eles dizem que a pessoa está sendo aí influenciada, obsidiada por essas entidades trevosas, dragões, magro-negros, exus, draconianos, etc., etc., para a pessoa ficar assustada, ela baixa naquele momento o senso crítico dela, porque ela está apavorada, então é a emoção se sobrepondo à razão, e aí então vem o espertinho, digamos assim, ele promete a cura, né? Que pode ser, inclusive, pedindo algum dinheiro ou não. Né? Há pessoas que não pedem nada de dinheiro, mas elas gostam de posarem aí de resolvedores e solucionadores de todos os problemas das pessoas, né? É uma questão aí de ego, né, das pessoas se colocarem de joelhos perante a elas, porque elas têm a solução para os mais rebuscados problemas espirituais e, por vezes, até físicos, sem serem médicos, sem serem coisa alguma, né? 6. Descrições de viagens interplanetárias ou intergalácticas, ou mesmo de outros planetas do nosso sistema solar. Kardec mesmo colocou todas essas descrições sob suspeita ou mesmo, né, aguardando o tempo para se confirmarem. Até então, não temos nenhuma confirmação aí dessas descrições de vida física em outros planetas que muitos desencarnados aí nos têm dado de tempos em tempos. Item 7, narrativas de viagens astrais. Essa é o modismo no momento. Está todo mundo aí, né, dizendo que sai do corpo de maneira consciente, as chamadas projeções astrais, que elas vão em tudo quanto é canto do universo, mas quando pergunta para ela para ir lá na sua casa, ou vir aqui na minha casa, por exemplo, né, se eu fosse pedir, e me dizer o que tem em cima da minha mesa, elas não saberiam dizer. Né? Então, elas vão a todo quanto é lugar, elas vão a hospitais no mundo espiritual, elas vão em regiões umbralinas, elas vão em tudo quanto é lugar, mas quando pega fulano, vai lá em casa, me diz lá o que tem em cima da minha mesa agora. Ela não vai saber dizer, né? Então, muito cuidado com essas pessoas que dizem fazer viagens astrais, desdobramentos, né, que se desdobram com facilidade, veem em tudo, porque isso pode ser um mero fruto da imaginação ou mesmo, né, mais uma vez, uma invencionice para atrair as pessoas e se fazer passar por autoridade ou por alguém que vai resolver problemas. 8. Uso de termos esotéricos ou cientificistas, geralmente empregados para dar um ar de mistério, no caso do esoterismo, né? Sempre traz essa coisa do mistério, do oculto, né? Não é por nada que o esoterismo vem do ocultismo, né? Então, essa ideia do oculto, do sobrenatural, gente, isso já é parte do passado. O espiritismo veio enterrar esse tipo de coisa, tá? Tem gente vivendo lá de conceitos do ocultismo que são de milhares de anos atrás. Os egípcios, por melhores que os egípcios fossem, né, inclusive um povo até avançado para a sua época, eles não sabiam de tudo, eles tinham crenças, a gente sabe, que são completamente absurdas, né? Por exemplo, por que as múmias, por que as pessoas enterradas e mumificadas? Porque aquele corpo ela ia precisar do mundo espiritual.
Eram enterrados juntos a essas múmias, a esses corpos, né? Objetos das pessoas, porque elas achavam que iam precisar desses objetos do mundo espiritual. Daí é só um exemplo de como que era ainda, né, limitado o conhecimento desses povos. Tá? Não se trata aí de falar bem ou mal dessas civilizações, não. Apenas indicar, demonstrar que os homens antigamente tinham concepções limitadas. E a gente está vendo gente em pleno ano 2023 querendo pegar coisas lá de trás. Não, tudo bem, né? Porque as leis morais, elas são eternas, né? Elas não tiveram início, nunca tiveram, não terão fim, porque são leis de Deus, né? Elas não se modificam. Mas tudo bem, agora, né, realmente ficarmos atrás. Enquanto que nós temos o espiritismo, que, como dissemos no início, vem filtrar isso tudo para a gente, então o trabalho de Kardec não serviu para nada. O trabalho dos espíritos superiores, o espírito da verdade. Quem conhece o espiritismo, está atrás dessas panaceias, dessas ilusões, desses misticismos, está perdendo seu tempo, porque tem tudo na mão, o filtro já foi feito e ela está dando passo atrás. Não dá para entender uma coisa dessa, sinceramente, né? E aí o termo de usos, o uso de termos cientistas, né, química, que são empregadas para esses espiritualismos aí, para dar uma ideia de sofisticação, né? Só uma ilusão também que eles gostam de se utilizar aí. Menção aos supostos continentes perdidos, que são continentes mitológicos, né? Como Lemúria, Atlântida, continente hiperbóreo, elas nunca existiram na descrição que as escolas espiritualistas deram a essas civilizações, a esses continentes. Tá? Pode ter havido a Terra, né, a qual Platão se refere, sim, mas nem Atlântida o nome era o nome, porque Atlântida foi uma concepção de Platão. Ele se utilizou de uma terra que efetivamente existiu, que foi destruída por um vulcão, o vulcão Tera, e montou em cima dessa história, né, um mito para que servisse de ensinamento moral para o seu povo, para os gregos, que ele achava que estava se desviando para um caminho muito materialista, deixando de lado as coisas do espírito. Então ele mostra ali uma punição dos deuses, porque esses supostos Atlantes, dessa suposta terra chamada Atlântida, tinham justamente pegado esse caminho, né, do materialismo, se deixando levar pelo materialismo e esquecendo, né, das coisas do espírito. Então, essas histórias eram comuns à época dos gregos para passar, né, aos cidadãos algum ensinamento moral. São histórias, né? Igual se faz hoje com as crianças, né? Quando se quer ensinar coisas a crianças, se criam histórias com um fundo, que pode ser um fundo moral, pode ter ali um ensinamento científico, enfim, né? Para passar para a criança de uma maneira lúdica. Os gregos se utilizavam dessa mesma técnica, né, das histórias, para ensinar determinados conceitos, que, se fossem muito complexos, talvez não atraíssem as massas. 10. Citação de teorias conspiratórias e sem qualquer embasamento científico, como Terra Oca. É o que mais tem, né, por aí, todo esse povo que eu estou me referindo aí, eles adoram isso daí. Terra Oca, Terra plana, né, que é a mais conhecida, mas tem gente ainda ensinando essa questão da Terra Oca, né? Civilização intraterrena, contatos com extraterrestres, abduções, implante de chip, viagem de discos voadores, enfim, tudo isso que veio, já explicamos aqui no canal, da ficção científica, o pessoal acabou se utilizando isso como se fosse verdade. Constantes menções a pretensos gurus e reveladores,
lendários ou não, tais como Saint-Germain, que nós já contamos aqui no canal, né, um dos vídeos mais vistos aqui lá no nosso canal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita, né, contamos a história de Saint-Germain, que de santo não tinha nada, né? Fraternidade Branca, Osho, Sai Baba, que já foi, né, já está desencarnado e foi completamente desmascarado enquanto estava em vida, Asta Sharon, né, etc, etc. Vamos, então, era só esse recadinho, né? Vamos renovar aqui, vamos dar aí uma boa noite ao Átila Faleiro. Olá, Átila, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele dizer também boa noite a todos. A Sheila Siqueira também sempre presente, ela que fala de Poços de Caldas, nosso amigão Marcos Vinícius, que fala de Minas Gerais, outro também que se interessa muito pelo espiritismo, acompanha bastante, já o convidamos, inclusive, para uma conversa no nosso canal, ele está lá se preparando, né, e tudo mais. Bem, então vamos ao mais importante aqui, nós que vamos extrapolar um pouquinho hoje, né, vamos falar um pouquinho aqui do livro que é o Espiritismo, mas não poderíamos deixar, né, de aproveitar essa oportunidade para relembrar aí desses pontos importantes que nós, ao qual nós nos referimos no estudo passado lá no canal da Rai TV, né, na Rede Amigo Espírita, do Polêmica Espírita da semana passada. Bem, paramos aqui onde Kardec estava falando sobre a tese de um cérebro cirurgião, onde ele falava que a movimentação de um músculo, um determinado músculo da perna, era o responsável por uma série de fenômenos, né? Então, quem não viu o nosso estudo passado, nós comentamos bastante sobre isso, né? E agora Kardec vai prosseguir falando sobre esse cérebro cirurgião aí. Então, onde que faz a tipologia sobre os indivíduos que os produzem. Quer dizer, ele está aqui, Allan Kardec está refutando essa tese e perguntando ao crítico se esse cérebro cirurgião teria efetivamente estudado o fenômeno da tipologia, né, para que efetivamente ele pudesse dizer e afirmar que realmente se esse músculo possuía todas essa capacidade, né, de produzir essa série de fenômenos. E aí Kardec, já sabendo da resposta, ele mesmo responde, não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras. Então, nós temos aqui, né, a crítica de Allan Kardec, alguém que nega um fenômeno sem tê-lo conhecido, e pior, se utilizando de um efeito fisiológico anormal, quer dizer, completamente algo muito pouco comum, né, que só alguns indivíduos apresentam para explicar todos os fenômenos, inclusive das mesas batedoras. Prossegue Kardec. E notando certa analogia entre esses que produzem, sem mais amplo exame, concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo. Esse é o nome do músculo. É o músculo curto perôneo. E não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Então, Kardec aqui está realmente com toda a razão, não se pôs a estudar, não se pôs a pesquisar, não se pôs a aprofundar sobre determinado assunto, dando uma explicação qualquer para determinado fenômeno, né? Realmente deva ser a nossa postura. Então, aqui nós sempre procuramos lembrar, obviamente sempre com base na doutrina espírita, nem uma aceitação tácita sem exame e nem uma negação tácita por mera descrença. A gente tem que procurar sempre o equilíbrio, né? Porque o fanatismo,
ele acaba tendo essa dupla faceta, né? Existe o fanático que tudo aceita sem exame, e existe o fanático que se agarra às suas concepções e dali não sai. Então, nenhuma dessas posturas é a postura mais saudável. Kardec prossegue sobre eles, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases. É o que nós temos que fazer, né, pessoal? Quando nós falamos aqui dessas técnicas espiritualistas aí, que são panaceia, que prometem mundos e fundos, o que a gente deve procurar fazer? Acompanhar alguns casos. Né? Quando se nos apresentam alguma coisa que é panaceia, que é um remédio para todos os males, o que a gente tem que fazer? Não, eu vou procurar saber, né, de pessoas que tomaram esse remédio, né, acompanhar os casos dela, se os casos eram realmente assim como ela dizia, se tinha um diagnóstico médico ou psiquiátrico ou diagnóstico de psicólogos, né? E vou acompanhar para ver se realmente esse remédio que algumas pessoas dizem que funciona para quase tudo, funciona. E não ficar apenas nos relatos, né? Porque o papel aceita tudo. E o ar também aceita todas as nossas palavras. Você falar que alguma coisa é maravilhosa, que funciona, isso é muito fácil, pessoal. Nas igrejas evangélicas, né, que o pessoal tanto critica, não estou dizendo que não tenham lá suas razões, acontece a mesma coisa. É tudo baseado na palavra, baseado em relatos de pessoas. Mas poucos vão atrás para saber se realmente aquela cura se operou, como o líder ali, o pastor disse, ou com a pessoa que se disse curada, ela efetivamente tinha algum problema? Ela realmente estava numa cadeira de rodas? Ela estava realmente enferma e teve o seu problema resolvido? Então, a mesma coisa não é porque alguém se diz espiritualista que nós temos que acreditar em tudo que ele diz. A Ivana Raiski, que é uma grande divulgadora do espiritismo lá de Goiás, né, no nosso Polêmica Espírita anterior ao meu, né, falou justamente sobre isso. Não é porque a pessoa se diz espírita ou espiritualista que ela necessariamente vai estar sabendo que ela sabe de tudo ou que ela é moralmente respeitável. Não, o movimento espírita e as doutrinas espiritualistas contam com pessoas de todo tipo, né? Tanto pessoas muito, né, esforçadas, muito competentes, enfim, assim como também pessoas que talvez não mereçam tanto a nossa confiança, essa confiança cega, né, que geralmente umas têm perante as outras, né? E é o que nós também procuramos fazer aqui. Pessoal, podem discordar, né? A gente sempre se coloca, olha, não somos donos da verdade. Discordam da gente? Ótimo, né? Ou então sempre dizemos, procurem, né, saber daquilo que nós estamos falando, se realmente tem base, se não tem, porque, obviamente, todos nós cometemos erros, né? Então, não se trata aí de nos julgarmos infalíveis, né? E à medida que também nós não podemos nos tornar infalíveis, nós não podemos ter a ideia de achar que as outras pessoas são infalíveis, né? Porque o erro está aí, né? Em se aceitar as coisas sem uma investigação, sem um maior aprofundamento. Então, Kardec pergunta aqui: estudou ele ao menos o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou por meio desse estalido muscular se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, porque do contrário, ele ficaria convencido do processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua em pleno instituto.
É justamente o que nós estávamos falando. Pessoas que proclamam soluções ou explicações de maneira o quê? Apressada. Porque tem as suas preferências, tem as suas ideias, tem as suas ideologias, tem, enfim, né, as suas ideias e se esforçam para que todos abracem essas ideias. Mas o que nós temos que fazer? Será que essas ideias estão realmente em conformidade com a realidade, com a verdade? Porque as pessoas podem se enganar, não é mesmo? E aí a gente se depara, né, com pessoas dizendo, é, dizendo às vezes até Allan Kardec, ou dizer que vão além do espiritismo. Com certeza essas pessoas não se aprofundaram na doutrina espírita. Elas podem ter lido, né, as obras fundamentais, muito pouco provável que tenham lido todas, muito menos provável ainda que tenham se aprofundado em todas elas, e ainda muito menos provável que tenham lido, por exemplo, toda a Revista Espírita. Porque o trabalho de Kardec não se resume às 5 obras. Nós estamos, por exemplo, estudando uma obra que não compõe essas 5 obras. Né? Na verdade, são 32 obras. Eu duvido que essas pessoas que dizem combater a ortodoxia espírita, né, e se dizem aí mais conhecedoras que Allan Kardec, que elas tenham dominado todos esses assuntos que o codificador dominou e sequer tenham lido e estudado com afinco aquilo que a doutrina espírita apresenta. Né? Então, realmente, o que nós encontramos é muita presunção, né? Infelizmente, muito orgulho de pessoas que, infelizmente, ainda não alcançaram esse nível, e se julgam aí, né, conhecedores, né, porque leram aqui, leram ali, e também não escolheram bem as fontes, então vão abraçar os erros de seus autores, né? Porque elas acham assim, não, fulano escreveu, o espírito tal disse uma coisa, o fulano que se diz isso e aquilo falou, pronto. Não, é o tal, né, como nós falamos anteriormente, da aceitação sem análise. Tá? Bem, vamos aqui então mais Allan Kardec, e nós estamos chegando ao fim do nosso estudo de hoje. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Né? Então, Kardec está ali realmente dizendo que foi um juízo muito comprometedor para alguém que, à época, né, se dizia, e efetivamente era, um cientista. Um homem que estudava anatomia humana, né, que se precipitou ao dar um diagnóstico, digamos assim, de uma série de fenômenos que ele sequer conhecia. Então, pessoal, terminamos aqui, né? Vamos parar aqui esse nosso estudo de hoje, é um estudo curtinho mesmo, nós geralmente vamos de 8h40 até 9h10, até ficamos um pouquinho a mais aí. Deixa eu retirar, então, aqui essa... Prontinho. Quem também se achegou aqui a nós foi o Mozart Rosa, que também é outro que está aí há muitos anos, como todos aqui, estudando o Espiritismo, nós que somos aí eternos estudantes dessa doutrina, que é muito, mas muito profunda. Claro, ela não disse a última palavra, não disse a última palavra. Kardec nos traz realmente, né, essa sua preocupação, porque o Espiritismo é uma ciência, né? E não existe ciência fechada, isto é, que tenha simplesmente estudado absolutamente tudo. Agora, o que nós temos visto são pessoas querendo agregar ao espiritismo coisas que, inclusive, contrariam a própria base. E apresentam isso como uma evolução do pensamento. Né? Só que o espiritismo não se comporta assim. O espiritismo não abraça qualquer coisa.
a título de complementação, né? Há um processo muito maior do que isso, muito mais profundo, muito mais complexo do que isso, do que simplesmente eu pensar, né, de alguma doutrina espiritualista ali, porque de lá e trazer para cá, não é assim, né? Então, muito cuidado aí com o Andor. O espiritismo é muito ainda pouco conhecido e pouco aprofundado para que alguns tenham a pretensão de superá-lo. É muita presunção, né? Se fosse pelo menos alguém de uma estatura intelectual, uma estatura moral, realmente que nós pudéssemos constatar, né, que poderiam agregar alguma coisa de sério, né, agregar alguma coisa de útil ao espiritismo, ok, né? Agora, surgiu lá da cabeça de um só, alguém que nunca teve trabalhos relevantes, né, no espiritismo ou no próprio espiritualismo, e aí você pega esse autor, já quer transpor para cá, já fica muito complicado, mais quando esses ensinos, supostos ensinos, vêm com conceitos que se chocam com o próprio espiritismo. Aí não tem como, né, pessoal? Bem, então, agradecemos aí a presença de todos, né, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Esse vídeo depois vai lá para o nosso canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita. Nos vemos agora na terça-feira, tudo dos médios, no canal Espiritismo em Kardec, e na mesma terça-feira, às 9h15, o nosso estudo do livro Viagem Espírita em 1862. Na quarta-feira, temos o Polêmica Espírita, e na quinta-feira, esse estudo de O que é o Espiritismo. Em breve, dando os estudos sobre críticos, análise crítica, sobre a ufologia, demonstrando aí a série de equívocos, né, que são aí espalhados pela ufologia e que tem adentrado o nosso meio com vários espíritas dizendo uma série de coisas, né, que ouvem falar, que acabam se precipitando e, né, acabam trazendo aí uma série de equívocos nessas ideias, nesses relatos, enfim, muito imaginosos. Nós apresentamos, né, nessa série aí de estudos sobre ufologia, qual a origem, qual tem sido, qual foi a origem de todas essas ideias, que era, né, da imaginação, primeiramente da literatura, depois invadiu o cinema, né? Os primeiros filmes foram baseados nos livros, né? E depois a coisa crescendo, e boa parte da humanidade acreditando em contatos imediatos de primeiro, segundo e terceiro graus, e quando a gente vai, não é nada daquilo, né? E até hoje, passados tantos anos, não se há comprovação nenhuma, né, desses chamados contatos aí de extraterrestres, que acabaram invadindo o nosso meio com as chamadas canalizações ou comunicações de extraterrestres. Bem, a Sheila Siqueira aqui nos agradecendo, né, falando das nossas explicações aí, nós que agradecemos aí tanto quanto a todos que estiveram aqui conosco no estudo de O que é o Espiritismo, esse que foi o nosso 9º programa. Então, agradecemos aí mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.